Olá, tudo bem? O texto que eu gostaria de meditar com vocês hoje encontra-se em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo escreve cartas às igrejas, mas também escreve algumas cartas que são chamadas cartas pastorais. Paulo escreve a Timóteo e a Tito como exemplo dessas cartas pastorais. No capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo começa a dar algumas instruções de como Timóteo deveria se comportar, e ele começa dizendo que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. É interessante notar que Paulo não apenas fala de maneira profética, como ele deixa muito claro que o Espírito diz que um dos sinais do fim dos tempos seria um abandono coletivo de fé. Paulo diz que alguns abandonariam a fé. Algumas outras versões dizem alguns apostatariam da fé, mas que dá o mesmo sentido de um abandono público da fé. Alguém que outrora havia confessado Cristo como seu Salvador, agora começa a abandonar essa fé. Mas não apenas isso, Paulo diz que eles abandonarão a fé para seguirem espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Quando nós olhamos para a situação atual da igreja, nós acabamos nos acostumando com a ideia dos desviados, de pessoas saindo do nosso meio. Mas a realidade é que a tendência do que Paulo está dizendo é que este número de pessoas abandonando a fé comece a aumentar. O fim dos tempos será marcado por esse abandono de fé. E a minha pergunta para você é: como anda a sua fé? Como está a saúde da sua fé? Ela está bem firmada em Cristo? Ela está firmada na palavra? Ela está sendo alimentada pela palavra? Paulo diz que a fé vem por ouvir a palavra. Então, como anda a nutrição da sua fé? Porque se alguns abandonarão a fé, provavelmente essas pessoas estão abandonando uma fé porque não cuidaram da saúde da sua fé. Foram se acostumando, foram negligenciando a palavra, a ponto de negar a fé, seguir doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Sabe, só há um jeito de nós não sermos enganados: conhecendo a verdade. E a única forma de conhecermos a verdade é ouvindo a palavra. E ouvir a palavra vai aumentar a nossa fé. Que nós possamos estar entre aqueles que perseverarão até o fim. Na verdadeira igreja, aquela que está guardando a sua fé, uma fé saudável, uma fé não fingida, uma boa consciência diante do Senhor. Mas nós precisamos continuar todos os dias vigiando e nos perguntando: Espírito, nós realmente estamos tendo uma fé sincera, uma fé verdadeira? Nós não estamos sendo levadas por doutrinas de demônios e espíritos enganadores? Sabe, é interessante pensar que quando o diabo vai tentar Jesus em Mateus 4, por algumas vezes ele usa a própria Bíblia para tentar Jesus. Então, se o diabo está usando a Bíblia para tentar Jesus, o que ele pode fazer conosco? Com uma geração que pouco lê a sua Bíblia, com uma geração que mais conhece a Jesus por causa de vídeos, de podcasts, de reels, de shorts, mas que não conhece o Jesus das Escrituras, o Jesus bíblico, que não tem uma fé firmada nas verdades da Escritura como um todo, não apenas em partes isoladas e favoritas, ou em apenas promessas das Escrituras. Talvez nós vivamos uma das gerações de cristãos mais frágeis, mais sensíveis ao ataque do diabo à nossa fé, porque nós não conhecemos o Cristo das Escrituras. Só há um jeito de nós perseverarmos até o fim, com uma fé verdadeira, com uma fé saudável. É conhecendo o Evangelho, conhecendo o Cristo das Escrituras e tendo a nossa fé alimentada pela palavra, por toda a palavra, das partes que gostamos e das partes que não gostamos, das promessas e bênçãos e dos confrontos que forjam o caráter de Cristo em nós.
Mas não se esqueça, o tempo do fim vai ser marcado por um abandono da fé. Muitos vão apostatar, muitos vão abandonar a fé. Que nós não sejamos um deles. Que Deus te abençoe.